a boa notícia é que estes cursos começam a existir, são muito importantes. E a malta não vai para lá. O jovem que tem a vocação tem que passar aí, depois desta emissão, ficou convencido. Se não ficar convencido, fale connosco, nós ajudamos. E é muito importante corrigir este erro. Agora, é um erro que tem que se ter consciência que foi feito há 25 anos. O ministro Carato, como é evidente, não tem culpa nenhuma de há 25 anos não se ter tomado estas decisões. Mas estamos a fazer isto com 25 anos de atraso. Porque não era possível outra coisa. Bom, mas esta massificação, vamos lá ver, teve este problema muito negativo. Realmente de admitir que o ensino secundário devia ser igual para todos. Devíamos ir todos ter graus académicos. E o acesso ao ensino superior? Exatamente. Por maioria de razão? Exatamente. Também Agora, era ainda mais difícil. Esta massificação teve outro aspecto muito negativo, que temos que falar nele, que é o problema de não incentivar a excelência. Deixem-me aqui apresentar um caso concreto. Gostamos de falar de evidências. Eu, a certa altura, fui eleito presidente do Comitê de Educação pelos meus colegas da OCDE. Fizemos uma comparação. O único país onde não havia o quadro de honra nas escolas era Portugal. Isso em que ano? Desde o 25 de Abril até 1990, reparem como a tal cultura de massificação leva tempo. Não havia o quadro de honra. E em 1990 aparece um despacho que eu acho inacreditável, que é opcional, o quadro de honra. E, portanto, as escolas podem considerar oportuno ou não oportuno reconhecer a excelência. Ora, a escola tem, perante a sociedade, tanto o dever de corrigir ou marcar faltas, como de reconhecer a excelência. Não é opcional. E, portanto, quando nós fizemos essa comparação, eu tive imensa dificuldade de explicar aos meus colegas da OCDE que nós não tínhamos esse conceito. Mas já tivemos. Como sabe, tivemos. Mas isto é para explicar que essa ideia da excelência era considerada um bocadinho elitista. E, portanto, não se incentivava. É evidente que temos escolas excelentes, temos pessoas excelentes, mas se tivesse havido... E também temos alunos excelentes. E temos alunos excelentes, fundamentalmente alunos Daí excelentes. o quadro de honra. Exatamente. Mas o que eu gostaria aqui de dizer é que se tivéssemos tido uma política incentivando mais a excelência, o que é que acontecia? Havia esses bons exemplos, essas boas práticas, e isso arrastava as outras. Repare, eu com 700 mil alunos não consigo mudar tudo subitamente. Mas se eu tiver pontos de referência que são premiados e depois houver a disseminação dessas boas práticas, eu começo a ter aí dinâmicas. Olha, deixe-me, você não se cala. Eu hoje venho com uma embalagem, eu sei que é o mestre. Não é a primeira vez que me diz isso. Mas pode ser a última. Deixe-me, já aqui pus o meu exemplo. Eu, ao fim de 9 anos de ensino, tinha uma profissão. Era serralheiro, torneiro e fresador. Hoje, com o atual 9º ano. E agora pergunto, com o 9º ano, o que é que o sujeito faz em Portugal hoje? Nada. Nada, é evidente. É evidente. Atirou-se, quer dizer, não permite que as pessoas, porque nem toda a gente tem capacidade, nem toda a gente tem interesse em chegar ao fim da escala universitária. Então, o seguinte, criar estas saídas é corresponder a uma necessidade da sociedade. Tenho uma curiosidade. O Dr. Medina depois fez o curso de Direito a estudar ou em full-time? Eu depois fiz o chamado curso médio de Engenharia, mais 4 anos. Depois decidi derivar, fiz uma licenciatura. Fez o bacharelato em Engenharia? Sim, era considerado mais ou menos. Depois fiz uma licenciatura em Pedagogia, depois fiz o liceu, menos o primeiro ciclo. O Ministério da Educação obrigou-me a fazer o liceu todo para ir para Direito. Sim. Depois fiz Direito e depois andei em Economia. E fez Economia também? Não. Esse aí já tinha muito que fazer na advocacia, já não consegui chegar ao fim. Bom, mas, ou seja, o nosso amigo Medina Carreira tem toda a razão quando diz que é muito importante haver uma percentagem alta de jovens que, quando acabam a formação média, saibam fazer coisas. Deixem-me dar-vos aqui, eu tenho atividades nos Estados Unidos. Neste momento, nos Estados Unidos, a população de jovens que acaba o equivalente ao 12º ano, 40% a 50% vão para aquilo que se chamam os community colleges, que são colégios muito geridos, como é evidente, pelos municípios, etc. Não são geridos por Presidente Obama, não é? E são geridos muito localmente, fazer cursos de 2 anos, como estes que o Ministro da Educação introduziu. E esses cursos dão formação exatamente nas áreas. Eu, por exemplo, a última vez estive lá, a certa altura, de aulas a uma turma que ia produzir pessoas com um diploma profissional superior na área de gestão de aeroportos. Há imensos aeroportos nos Estados Unidos, há imensas necessidades. Já estavam todos empregados. Claro. Quando eu lhes dei a aula de filas de espera e de modelos de simulação. Portanto,
Mas está a ver, quase 50% não vão para as universidades, porque o problema é que o português geralmente, em relação aos sistemas educativos estrangeiros, só tem aquelas imagens, sei lá, o MIT, o Harvard, etc. 50% dos jovens nem sequer pensam fazer um grau académico. Que há alguns muito bons, por exemplo, um destes meus alunos, e agora fazer realmente uma licenciatura, porque interessou-se lá por uma área especial, etc. Mas são casos menos habituais. Portanto, é muito importante adequar o sistema educativo à formação. Deixe-me fazer um parênteses aqui. Hoje nós temos uma saída, creio que frequente, é o call center. Pois, qualquer dia temos doutorados nos call centers. Exatamente. E para caixas de supermercados. Quer dizer, este atrofiamento destas saídas é um dos grandes vícios da educação que vitima muita gente, porque nem chega abaixo nem chega acima. Exatamente. Não chega a sítio nenhum verdadeiramente... E isso tem uma consequência que podíamos ver no gráfico seguinte, que é a percentagem de população ativa. Qual é o número? É o número 6. Percentagem da população entre os 25 e os 64 com pelo menos o ensino secundário. Exatamente. O que é que está? Nós estamos outra vez em último lugar. Estamos nos 30 e pouco %. O que é que está aqui a acontecer? Está a acontecer que o jovem que fala com o outro jovem que acabou o secundário e que vê que tem a mesma taxa de desemprego, ter o ensino básico ou o ensino secundário, o ano passado dá-lhes na mesma cerca de 17% de jovens no desemprego. Eu repito, o jovem que acaba o básico, ou que acaba o secundário geral, tem a mesma taxa de desemprego, na casa dos 17%. O que é que acontece? Acontece a mesma taxa de desemprego está a comparar com o quê? Aqueles que têm o básico e têm o secundário. Porque nós estamos com uma taxa de desemprego jovem de 40%. Global. Mas quer dizer, mas estes já são com alguma qualificação. Sim. Mas não há ganhos entre aqueles que estão com o secundário face ao básico. O que é que acontece? Não os motiva a fazer o secundário. Porque não temos o tal secundário profissional a funcionar como devia ser. Percebe-se perfeitamente. Portanto, tudo isto faz muito sentido. Pronto. E depois, muitas vezes, há aquela ideia de que realmente no nosso país nos faltam professores e que temos muitos alunos por turma, etc. Isso são equívocos. Pedi-vos o gráfico seguinte, que é a figura 7, que se vê que o número de alunos por turma no nosso país... Está a falar dos resultados da matemática? É em função do número de alunos por turma. Nós estamos aqui mais ou menos a meio. Por exemplo, a Espanha tem mais alunos que nós, a França, a Alemanha. Eu não pus aqui os países orientais, que são outras culturas. Aí facilmente encontramos exemplos com 35, 40 alunos por turma e resultados ótimos. Mas enfim, são outras culturas. Na Alemanha, 25. Na Alemanha, exatamente. Portanto, nós neste momento não temos um problema de quantidade. É isso que é importante. Quer dizer, quando aparecem, dizem, faltam-nos professores. Não, nós temos as quantidades adequadas, porque nós temos 1.400.000 alunos, temos 130.000 professores, temos perfeitamente as quantidades. Estamos dentro da média. O que nos falta é a qualidade e promoção da excelência e a diversificação. Porque a tal cultura de massificação, e voltamos à evolução inicial, homogeneizou. E isso é horrível. A sociedade moderna não é uma sociedade homogénea. Eu sou diferente. Todos nós somos diferentes. E, portanto, a ideia é interessante. Eu acho que foi uma ideia bondosa de corrigir as desigualdades sociais oferecendo o mesmo a todos. Foi a ideia básica. E é errado. Devemos oferecer o melhor possível a cada um de acordo com as suas possibilidades e objetivos. Mas esta... Deixe-me perguntar-lhe uma coisa. Não sei se o Estado... Enfim, eu nestas coisas sou... Deixe-me perguntar-lhe uma coisa. Doutor Medina, mas não acha que é uma obrigação do Estado dar as mesmas condições de acesso a todas as pessoas, independentemente da sua condição e origem social? Mas dando saídas laterais. Mas com muita diversidade. Quem quer ir até ao fim vai. Com muita diversidade. Porque eu posso gostar imenso de me dedicar... Foi o caso de homens famosíssimos, inventores, chumbavam sempre no ensino geral. O Edison chumbou não sei quantas vezes. Quer dizer, porque são pessoas que estão interessadas numa formação profissional específica. Mas aquilo que existia em Portugal é que pessoas de origens sociais mais humildes não tinham acesso à universidade. E desse ponto de vista, o 25 de Abril foi muito importante porque acabou com essa estigmatização social. As pessoas não podem ser diferenciadas por serem filhos de A, B ou C. Agora, as pessoas são diferentes. A possibilidade é essencial. Agora, tem que se criar saídas laterais. Porque os jovens ficam muito frustrados, porque não chegam ao fim, nem ficam a coisa nenhuma. Vão para o call center ou para a caixa de supermercado. Agora, o que eu ia perguntar-lhe é o seguinte. Você, se fosse Ministro da Educação, Deus o salve,
Esperemos bem que sim. Não pegava nisto. É que isto é uma evidência. Não pegava. Sabe como é que eu não percebo porque não se discute isto. Já é N vezes eu disse responder a esta pergunta? Pois com certeza que pegava. Porque para lançarmos esta diversidade, é evidente que tem que haver políticas coerentes, com bolsas, investimentos, etc. E em vez de estar a gastar 400 milhões de euros em cursos de formação profissional de curta duração, muitos deles certamente úteis, mas muitos deles certamente sem utilidade nenhuma, em que há muita questão estatística do jovem que estava desempregado e quando está nesse curso passa a estar ocupado e, portanto, reduz a estatística. Sim. Parte dessa verba devia ser aplicada nos diplomas de formação profissional de nível médio e de nível superior e passávamos com bolsas, com investimento. Aqui estão os problemas do ensino. Aqui, nós aqui temos o Ministro da Educação a fazer política de colocação, de deslocação, não sei o quê. Temos os sindicatos da educação, também a fazer um grande barulho à volta do que entra, do que não entra, do que devia entrar. E isto que é um problema estrutural do ensino, que é decisivo, e tanto é decisivo que nós temos uma diferença dos outros brutal. Nós somos um caso de atraso marcante. Olha, eu conheço melhor, por exemplo, a situação dos países nórdicos. Nos países nórdicos acredita-se muito numa regra. Deve-se dar igualdade de oportunidades a todos. Mas em cada estrato etário dividimos a população em 3 fatias. Há uma fatia, 30%, que realmente tem interesse, vocação, objetivos de obter graus académicos. Há outros 30% que estão interessados em formações profissionais muito orientadas para o terciário. Os serviços, o marketing, o comércio, etc. E há os outros 30% para as tecnologias, a inovação. E é graças a isso, aliás, que a Dinamarca é um país de ponta em muitas áreas, desde os aparelhos auditivos a outros. Claro. Portanto, isto é consensual. Portanto, admite, quer dizer, se a certa altura aparecesse um político a dizer não, vamos ter 100% a estudar para obter graus académicos, punham-no no manicômio, quer dizer, não tinha lógica Esse nenhuma. é um sinal dos países desenvolvidos, não é? Deixe-me contar uma história de experiência de vida para se perceber um pouco como é que se criou este ambiente. Na fábrica onde eu trabalhei, os dirigentes da fábrica eram pagos ao mês. Pronto, depositavam na conta, não me lembro como é que era. Semanalmente, ao sábado, ao fim da manhã, vinha um empregado da fábrica com um tabuleiro de madeira, com uma cinta presa ao pescoço, e então os salários vinham dentro dos sacos de sarapilheira, com o número do empregado. Cada empregado tinha um número, não vinha nome. E eram os sacos de sarapilheira com as notas lá dentro. Quer dizer, isto mostra como era realmente diferenciado. Isso era horrível. Acho isso horrível. E é horrível, eu vi isso anos. Estive a trabalhar anos. E essas coisas têm que ser vencidas, não é atirando toda a gente para ali. Quem quer ir e pode ir, vai. O Estado deve ajudar o máximo possível. Agora, nunca se ter criado com autenticidade, porque esta evolução mostra que nunca se pôs nisto a sério. Claro. Nunca se pôs nisto a sério. Agora, temos que... Professor Valadares Tavares, nós temos muito poucos minutos e eu queria ouvi-lo sobre este problema da colocação de professores. Muito bem. Portanto, olha, a minha opinião pessoal é que, de facto, tudo o que seja as novas admissões num sistema tão estabilizado como o nosso devem ser feitas a nível subregional, associações de escolas, etc. Não está com este concurso nacional que realmente introduz aqui imenso ruído, imensa perturbação. Aqueles que são mais séniores é uma coisa que se pode fazer tranquilamente. Tudo isto tem um calendário, é de 1 de janeiro a 31 de março. No próximo ano, se o Ministério organizar estes processos de 1 de janeiro a 31 de março... O quê? Os pais indicarem os alunos e organizar os concursos. Sim. Podemos ter um bom ano letivo em setembro. Se tivermos poucos dias antes a discutir com os autárquicas qual é a escola que abre ou que fecha... É óbvio. Mas este ano, este problema está a ter mais premência que em anos anteriores. Porquê? Porque aparentemente terá havido erros nas fórmulas, terá havido problemas, Sim. Porque vamos lá ver. Pois há aqui uma metodologia pouco científica e pouco cuidada. Aliás, esse problema também existiu na Justiça. Em relação a qualquer sistema novo que se desenvolve, seja um software, seja um concurso, é essencial haver uma fase de testes e de simulação. Por exemplo, em relação aos concursos, o que se recomenda é, a certa altura, faz-se a geração de candidatos fictícios, simula-se, testa-se o sistema para essa população. E depois aí detectam-se sempre anomalias, assimetrias, etc. E depois corrigem-se. O nosso país não tem essa metodologia porque está sempre em cima do acontecimento. Está sempre a fazer para ontem. Mesmo que sejam reformas pensadas há muitos anos. E, portanto, as coisas correram muito mal. Agora, deixem-me aqui dizer-vos que há aqui, de facto, um problema também de afetação de recursos, porque a área da educação e da formação
não pode pedir mais recursos, atendendo a todas as dificuldades que têm aqui sido